Eu preciso de uma bombinha, às vezes, só para respirar, porque eu olho quantas coisas que nós precisamos e quantas entradas que nós temos também. Que é bom. A próxima slide. Ei, eu quero você colocar meu lugar. Sabe que esse cadeira, se a gente quer comprar 10 dessas cadeiras, provavelmente o preço é 100 e alguma coisa. Né? Quanto era o preço original para essa cadeira? 86 e 60. Não esquecer 60. Mas a gente não estava querendo pagar 86 e 60. A gente estava pagando. Eu estava querendo pagar 50, mas ali por favor não pode. Então eles não aceitam. Mas a gente conseguiu 75 como? A gente fez o que nós fazemos. A gente pede em quantidade, não é? Então a gente pediu 450 cadeiras. Que fica bom, né? E que a gente consegue ser mordomos. Cuida bem do Senhor, a grana do Senhor, em uma maneira com desconto boa. Todo mundo concorda que é melhor pagar 75 do que 82,50? Todo mundo concorda comigo? Aleluia! Então vamos fazer o seguinte: vamos comprar 450, ok? Então, com qual grana? Não, pastor. Vamos fazer em fé. Aleluia. Então, nós fizemos essa campanha de cadeiras em fé. Todo mundo concorda? Vamos ter fé por essas cadeiras. Amém? Eu não sei se você já viu, mas as cadeiras brancas, em geral, todas essas cadeiras, eles foram comprados. Sabe o nosso aniversário de 15 anos? Essas cadeiras são 15 anos. E eles estão rachando. Eu não sei se você já viu alguém quebrar essa cadeira porque eles estão sentados em cima, sabe? Mas eu sei como é. Viu alguém? Eu sei como ser alguém, ok? Eu comi um pouco lasanha demais, sabe? A cadeira não aguentou. Não era por causa do peso, era porque a chão era liso, sabe? Tá. Então, a gente compra em fé, coisa assim, que todo mundo concorda. Eu estou sendo bem transparente para vocês. A gente fazendo essa campanha quase um mês, um pouco mais de um mês. E a gente tem quantas cadeiras? Desse 450. Quantas cadeiras a gente já comprou em sua cabeça? A gente está mais ou menos onde nessa campanha? 100. Alguém acha mais de 100? 200? 450? Alguém acha que a gente chegou a 300? Não? Onde fica a fé em vocês? Ei! Que é isso? Não. Nenhum dos três é certo. 80 cadeiras nós temos comprados, sabe? Então, eu não sei como a gente vai pagar. Não, eu estou dizimando coisa alegre. A gente está pagando por outra reforma lá também, em vezes e fazer isso. Eu estou sendo bem aberto. Vocês sabem, eu sou o pior pastor na face de terra para fazer um levantamento de oferta. Sabe por quê? Eu acho um estilo de vida. Se esse é seu sonho, todo esse é seu sonho, cada um de nós, a gente vai investir 1% de quem nós somos nessas coisas. Eu quero ser uma pessoa que estou olhando, sei lá, uma fileira, 2 fileiras. E eu quero ser uma pessoa que olhando essas pessoas que aceitem Jesus um dia sabendo, só entre nós compramos essa cadeira, sabe? A gente quer ser parte dessa coisa. Então, o nível de fé que você tem, eu só estava abrindo bem aberto para você, e minha maneira bem awkward, constrangido, para falar, gente, por favor, ajuda a gente.
Nós estamos assim com a água assim, mas só nesse sal. Mas aí, a preocupação que eu tenho, não é que a grana não vai entrar, porque a grana vai entrar. Sabe, a maior preocupação que eu tenho é que a gente vai chegar um dia, quando coisas estão muito legal aqui, coisa assim, e vai ter uma porção do exército aqui, que realmente não participou junto, sabe? Vamos lá, vamos ser esse povo que está numa visão, que nós estamos investindo, não é só grana, coisa assim, nós investindo nosso tempo, a nossa visão, acreditando por grandes coisas. Deus está querendo fazer muitas coisas em nossa cidade. Eu acredito que Deus liberou esse espaço por nós, porque Ele está querendo por a gente fazer uma diferença. Se você quer ver uma diferença, ir lá na escola no sábado e viu o que está acontecendo lá, viu na oração dos homens e das mulheres e viu o que está acontecendo lá. As coisas estão acontecendo de uma maneira diferente. Nós estamos na beira para entrar em uma coisa grande. Eu estou sentindo isso em uma maneira que a gente nunca tinha antes. Vamos lá junto. Eu sei que vocês estão juntos, sabe? Mas o que eu estou falando é, vamos lá juntos 100%, sabe? Veste a camisa, a pergunta não é só seu cônjuge, mas ora por seu cônjuge, com o seu cônjuge, quantas cadeiras a gente vai comprar, como a gente pode ajudar mais. E a próxima vez que tem um lago aqui, fala com a nossa pessoal, me chama quando precisa puxar água, porque com certeza isso vai acontecer de novo. Amém? Tá. Esse tema de atravessando, eu quero continuar. Eu falo, essa é a quarta semana que eu estava falando sobre isso, e é engraçado, eu falo, e ainda não vai atravessar hoje, mas ok? Não pode pisar na tapete, ok. Atravessando rios impossíveis. Então, hoje a gente ainda não vai falar sobre atravessando ainda, mas o povo de Israel, lembra onde nós estávamos? Eles já foram julgados, andando 40 anos no deserto, e finalmente eles estão prontos para atravessar. Então, eles estão acampados nesse lugar. E essa é a porção do versículo que eu vou falar. Eu tenho 4 pontos bem rapidinho. E a gente vai terminar. Eu vou pedir para a Debbie, pode ler. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então a gente vai pegar 4 porções desse versículo da manhã bem cedo. Josué, eu estava tentando convencer a pastora que viu como a gente precisa levantar bem cedo, a Bíblia está falando isso, coisa assim, mas ela não foi bem convencida. Ela achou que era bom para Josué, mas por ela não. Então, eles partiram dessa cidade e foram para o Jordão. Então, imagina 40 anos, você está andando com seus pais, finalmente todo mundo da velha geração foi julgado, eles morreram, muitas pessoas, então finalmente está pronto, nós estamos acampando nessa cidade aqui, e a gente, vamos, pega suas coisas e a gente vai sair. Poxa, eu estou bem empolgado. Eles podem, eu vou mostrar a cidade onde que fica. Daqui de cidade eles podem vir até Rio Jordão. Rio do Jordão é bem baixo, num lugar embaixo do nível do mar. Né?
E eles podem ver essa coisa. Imagina eles falando, então a gente pega todas as coisas. E eles fizeram isso, Sitcom, até para o Rio do Jordão. Era uma coisa, 14, 15 K para chegar lá. Eles chegaram no rio, na beira do rio, pronto para fazer o quê? Onde acamparam antes de atravessar o rio. Imagina, você está lá, você está olhando aquele rio, você sabe, então, nós estamos prontos para atravessar. Eles estão olhando, o líder fala, vamos lá, gente, pega as suas coisas, vamos lá, para andar a metade de um dia. Agora, vamos acampar mais uma vez. Puxa, eu estava até pensando sobre isso, então eu peguei algumas coisas. Esse lá embaixo mostra mais ou menos aquele bolinha vermelho grande. Está mostrando onde ele estava. Eles desceram lá, provavelmente foi bem rapidinho. E eles foram até o rio. E o que? Acamparam. Vamos lá. Então o primeiro ponto não chama de atraso o que Deus chama de processo. Eu sou uma pessoa trator, sabe? Eu não faço coisas bem rapidinho na minha vida, nossa igreja, as coisas, mas nós fazemos com força e a gente rompe as barreiras e coisas assim. Eu sempre sou uma pessoa indo para frente. Mas é engraçado como muitas vezes, porque eu não sou super rápido, muitas vezes eu sinto que eu estou atrasado, ou que Deus pode fazer muito mais rápido em nossa vida. Eu estava pensando até do nosso assunto hoje, desse lugar. Sabe o que é? Só precisa chegar um bilionário, um milionário. Joinville tem vários, não tem? Sabe? Só chega esse pessoa para dar algumas ofertas grandes e a gente vai fazer bem rapidinho todas essas coisas. Eu acho que esse deve ser a vontade de Deus para nossas vidas, mas o que parece nós somos, atrasados. E se eu acho que é atrasado, se eu uso até linguagem, essa palavra atrasado, o que acontece é possível estar perdendo o processo que Deus está passando por a gente para passar. Então nós precisamos cuidar quando nós pensamos sobre nossas vidas. E às vezes a nosso sucesso, nossa empresa, ou coisas em nossos relacionamentos não chega tão rápido como a gente estava esperando. Não chega diferente do que a gente estava esperando. E eu acredito que existe atrasado. Mas nós precisamos ter cuidado para não confundir atrasado com processo. Porque Deus está querendo fazer coisas conosco e às vezes a gente não enxerga esse processo até depois que a gente saiu desse processo. E a gente olha para trás e a gente vê, é óbvio, Deus está criando essa coisa em minha caráter, sabe? Agora eu estou percebendo porque demorou tanto tempo, porque Deus estava esperando para essa outra coisa acontecer. Então, nós precisamos trabalhar duro para não trocar essas palavras. Próximo. Para algumas personalidades, o tempo de acampar é mais difícil de lidar do que o tempo de atravessar. Quando o povo, o exército, foi para atravessar o Rio Jordão, a gente sempre pensa sobre essa questão, esses caras com escudos, com as armas, coisas assim, fazendo isso. Mas sabe o que é? 1/3 do exército foi lá para atacar Jericó e essas outras cidades. 1/3 do exército foi lá. Mas aquele outro 2/3 do exército foi onde? O outro 2/3 do exército ficou nesse acampamento, nesse lado do rio, protegendo as mulheres, as crianças e os gados.
Imagina, eu não sei, quando nós pensamos sobre qual tipo de personalidade você é. Tem pessoas que são guerreiros. Mas guerreiros é pessoas que têm garra, sabe? Então, guerreiros. Você vivendo o sonho, escutando esse português. Guerreiros. Imagina as pessoas que foram falar: oh general, eu estou pronto para matar alguns filisteus, sabe? Como Davi fez na antiguidade, sabe? Desculpe, mas você não precisa, você vai ficar aqui guardando o gado. Você não está entendendo? Ele foi criado para ser soldado. Sim, para guardar nossas crianças e nossa. Imagina as dias, não tinha nem um ataque, nem uma nada. Imagina você esperando todo dia. Eu estava me imaginando nesse lugar. E vai ser a pior coisa na vida, sabe por quê? Porque vai ter muito tempo para me desenvolver uma atitude ruim, bem boa. Entendemos falando? Puxa, esse general sempre tinha peixinhos, né? O filho dele pode ir lá, mas eu não. Eu estou aqui guardando esse gado, sabe? Engraçado, porque em um exército existem muitas funções. Existem coisas por cada um de nós. E quando nós estamos fazendo o que é nosso chamado, o que realmente é nosso propósito, quando a gente está alinhado com o que realmente Deus propositou para a nossa vida, é assim onde a gente vai ter sucesso e felicidade. A gente vai encontrar essas duas coisas nesses lugares. Nós precisamos achar os nossos lugares e no esquema das nossas vidas, brilhando por Jesus em nossos lugares onde nós estamos trabalhando, estudando, sabe? Ajudando nas áreas da igreja que você tem visão para fazer, às vezes experimentando áreas para ver se você está gostando, coisas assim. Próximo. Esse Danny Vanilla, quantos de vocês conhecem ele? Eles são pessoas bem, sabe, palavra profética, bem intenso, bem específico. Quando a gente era pastores na comunidade em Curitiba, esse casal chegou por nós e falou: nós temos uma palavra para falar com vocês. E eles começaram a profetizar sobre a nossa vida. A gente era administradores, pastores administrativos da comunidade naquela época. Esse foi na época antes eles entraram numa visão celular. E eles falaram uma coisa, gente caprichou nessa palavra. Vocês eram fiéis, servindo no campo do Senhor. Esse campo era o campo dele. Mas um dia você vai ter seu próprio campo. O Senhor está te capacitando por essas coisas. Ele falou, benção, e você vai conseguir coisas bem rapidinho. Que outras pessoas levaram muito tempo. E eu falei, finalmente não vou ser atrasado, sabe? Coisa assim. Vai ser rapidinho. Que legal. E essa palavra foi super legal. Então a gente chegou com o pastor Miguel e o pastor Terry. E ela falou, pastor Terry é um doce, gente. Um doce. O pastor Miguel não é tão doce, mas ele é mais salgado, sabe? Mas a pastor Terry, ela falou, eu vi eles falando com você. O que eles falaram? Não, falaram que a gente vai ter a nossa própria igreja um dia e essa coisa assim, sabe? Profeta, sabe? E pastor Miguel, ele respeita essas pessoas, sabe? Então, a gente foi lá, a gente falou, pastor Miguel, eu acho que é tempo para a gente até fazer isso. A gente está querendo para o Senhor orar junto conosco para mais ou menos começar esse processo. E pastor Miguel, ele falou, que legal, você recebeu essa palavra, a gente vai orar por vocês, mas agora não é o momento. Ele falou, mas como não é o momento?
sabe? Porque o profeta fala, é um momento, não é coisa assim, sabe? Ele fala, não, agora não. Eu falei, você está falando, ó, esse mês não, mas em 6 meses sim, não. Ele falou, não, nem nesse ano, nem no ano que vem. Ele falou, eu preciso para vocês desenvolver a visão celular nossa igreja inteira. A parte administrativa da coisa. E a gente, porque eu entendo um pouco de administração, eu penso, às vezes você vai levar 3, 4, 5 anos, sabe? Você não está entendendo? Eu vou falar de novo, Dani Bonilha, sabe? E Pastor Miguel, não, eu entendi bem. Próximo assunto. Puxa, ele nem sentou, vamos orar, vamos ver se Deus está confirmando nada dessa coisa espiritual que eu achei que ele vai fazer. Ele fala, não, acho que não. Então o que nós fizemos, a Debbie e eu, nós falamos com o Pastor Miguel, então faz o seguinte, a gente vai confiar no Senhor. Você sabe dessa palavra. Eu quero você, mas nos fala conosco quando você sente que é bom, a gente vai trabalhar mais anos, sabe? Mais anos no campo do Senhor, e vai fazer isso, tranquilo? 1 ano passou, 2 anos passaram, 3 anos, 4 anos. A gente recebendo outras palavras, coisas assim, sabe? E a gente sentindo, ok? Atrasado. Quando a verdade era processo. Eu lembro quando a gente realmente recebeu outra coisa e a gente sentiu bem que era um momento e a gente marcou um tempo com o Pastor Miguel lá na Lar Filadélfia. Se você quer ir para um lugar que tem pão bem saudável, Lar Filadélfia, os alemães lá sabem como fazer um pão desse tamanho, é 8 quilos, sabe? Desculpe, eu sou traumatizado, eu prefiro churrascaria, sabe? Nós fomos para Lar Filadélfia e Pastor Miguel olhou para nós com aquele olho assim. Ele falou, eu sei o que vocês vão falar. E vocês estão liberados. Foi bem difícil, até me emociona lembrando esse momento, não sei, sabe? Eu amei o que a gente está fazendo. É engraçado porque eu amei até tudo que eu estava fazendo como administrador. Às vezes eu lido com essa coisa porque eu gosto da parte da administração. Eu amei a nosso tempo lá. Eu amei servindo o Pastor Miguel. Foi um grande prazer em minha vida servindo no campo dele. Mas o que foi interessante até dessa conversa? A gente falou, lembra quando Dani Bonilha falou conosco? Ele falou, não, eu não lembro. Eu falei, não, lembra, a gente sentou com você, pastor Terry, e a gente falou, você fala conosco quando você acha que é certo, sabe? A gente fez esse processo inteiro. Ele falou, você está viajando. Ele falou, você nunca tinha essa conversa comigo. É engraçado como eu achei, Pastor Miguel, cada dia ele levanta, obrigado Pai por esse dia, e me fala quando é dia certo para a Dani sair, sabe? Nenhuma vez na vida dele ele orou por esse coisa, sabe? Eu falo isso porque às vezes a gente tem expectativas dos nossos líderes, de pessoas na nossa vida, mas sabe que no finais das coisas, Deus tem um grande plano para cada um de nós. E Ele está fazendo, e às vezes você acha que alguém está te esquecendo, mas Deus não te esqueceu. Ele está desenvolvendo um processo em nós, para realmente a gente vai chegar e fazer as grandes coisas. Ou seja, vai tomar conta daquele promessa que Ele tem para a vida de cada um de nós. 3 dias depois, ele estava acampando, 3 dias. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo:
Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre você e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Tá, então aproxime de Deus com ousadia, mas reverentemente. Tem um versículo em Hebreus que fala assim, sendo aproximando nós do trono de graça com toda a confiança. Esse versículo está falando sobre no contexto do que no Santo dos Santos, aquele véu está rasgado e nós podemos com ousadia aproximar Deus, coisa assim. Mas tem um outro versículo que eu quero mostrar em Romanos, que Charles Spurgeon chamou irreverência e ingratidão indesculpáveis. Romanos 1:21 fala, porque tendo conhecido Deus, eles não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças, obrigado a Ele. Fala sobre escudriñando a mente deles e coisas assim. Conhecendo Deus, eles não honraram como Deus. Às vezes nós somos, o povo humano, a nossa humanidade gosta dessa coisa de pedulizar as nossas vidas, não é? Então tem uma coisa que tem pessoas super legalistas assim, e depois a gente fica lá e tudo, nada é pecado, sabe? E depois levanta uma geração só fazendo isso, e eles sabem que isso não é certo, eles levam por legalismo de novo. A vida cristã é uma vida onde a gente sempre está alcançando dois extremos nessa coisa. Em um lado, Jesus, ele chama a gente amigos, sabe? Não é servos mais, aleluia! Mas, sabe, tem outros versículos que mostram que a gente é mais que nós servos também. Estamos falando? E o que fazer com essas coisas? Sabe, a nossa tendência é só pega as versículos que falam que a gente quer. Eu sou amigo de Deus, eu sou amigo de Deus, aleluia, você é amigo de Deus, mas também a gente foi pago por um preço, amigo não foi pago. Não é verdade? A gente é escravo por Jesus também. E a Bíblia fala até essa figura de escravo de amor. E eu vou falar, é um crente bom, é um crente que entende bem como andar no meio dessas duas coisas. Que realmente tem uma ousadia na oração. Deus, eu sei o Senhor é meu Pai Celestial. E até mostrando esse respeito por Ele, coisas assim. Mas fazendo essas duas coisas. Eu lembro uma vez, eu tenho fotos do Pastor Miguel. Eu lembro nossos filhos, gente, desculpe, eu não lembro a idade, eu lembro a altura. Então, eu tinha um dos meus filhos, mais ou menos essa altura aqui. E a gente estava conversando, nossa família conversa muito, e ele estava referindo a esse homem de Deus. E eles falavam, Miguel, babá. Em vez do Pastor Miguel, eles falavam, Miguel. E sabe aquele som um LP, uma vinil, fazendo isso em silêncio? Meu filho pequeno falou, Miguel, e todo mundo parou, da sala inteira da nossa família. E olhou para ele falou, Pastor Miguel. E todo mundo começou a falar de novo. É engraçado, falando sobre essa coisa de reverência. Uma das coisas tão bonitas, quando eu cheguei em Brasil, 27 anos atrás, e mais anos atrás que eu visitei, eu amei essa coisa, a gente tinha mais, mas ainda tem um pouco de tio e tia. Oh tio, oh tia, eu gosto muito, quando eu ouvo isso, eu sempre dou um sorriso, porque eu gosto dessa coisa, não é um nível de respeito, é engraçado, existem coisas embutidas na nossa
a cultura aqui, que até mais e mais nós estamos perdendo se a gente não cuida um pouquinho. É engraçado quando Debbie está no telefone, às vezes, sabe como você escuta e ela está falando com quem? E com a voz eu sei quem ela está falando, mas eu vou falar, quando ela está falando com o pai, ela sempre fala, o senhor acha, o senhor, sabe? Engraçado porque hoje em dia tem pessoas, não precisa falar isso, que coisa ridícula, essa é uma coisa do passado, esse é do passado sim. Mas a verdade está enraizado, não é na passada, está enraizado em o quê? Respeito. E sabe que não chama ele o senhor, não me chama pastor, não, coisa assim, é uma decisão de vocês, sabe? Mas o que é importante é aquela atitude de reverência. E pais, nós precisamos ensinar a nossos filhos como dar respeito próprio por as autoridades na vida deles. Eu vou falar, quando você faz isso como pais, e de uma maneira saudável, seus filhos vão ter mais sucesso em vida. Uma funcionária que sabe como dar respeito, olha nos olhos da chefe e fala respeitosamente com ele, é uma pessoa que vai subir naquela empresa. As pessoas que tudo é contra a autoridade, tudo é eu posso fazer o que eu quiser. Quem é você? Você não é dono da minha vida. E esse tipo de atitude não é uma atitude que pessoas só aparecem lá na empresa. É uma atitude que apareceu na casa bem antes. Gente, vamos ser um povo que ensina essas coisas para nossos filhos, porque eles vão ter uma vida bem melhor em todos os sentidos. Pessoas que têm um próprio olhar e respeito por autoridades na vida deles, eles são pessoas que escutam autoridades e deixam autoridades falar coisas na vida deles. Não é como controle, não é como manipulação, mas como pessoas que amam seus filhos e querem o melhor para eles. Engraçado como essa é uma coisa hoje em dia que me frustra. Eu coloquei esse tá bem duro nesse. Não quero nem uma espiritualidade legalista que me mantenha em um estado perpétuo de medo em relação ao meu Pai Celestial, nem uma espiritualidade desleixada que retrate Deus como um ursinho de pelúcia que não há comportamento pecaminoso que ele não tolere. Quero um relacionamento com o Abba de Jesus e ao mesmo tempo o leão da tribo de Judá. Faz sentido o que você está falando? Vamos lá. Deixe Deus guiá-lo para lugares que você nunca esteve, para que possa ter promessas que nunca teve. No final dessa coisa, falando sobre a distância, que eles eram para quase um carro de distância da Arca da Aliança, então o povo deve ficar atrás, e eles falam, e não se aproximam. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Eu coloquei essa frase, Deus quer que conhecemos o seu caminho, mas não o conheceremos se andarmos, obrigado, onde nós já Deus quer que conheçamos o seu caminho, mas não o conheceremos se andarmos onde nós quisermos, do nosso jeito. Cid, às vezes eu acho mais fácil todo mundo aprender inglês e deixa falar em inglês e vai ser a coisa bonitinha. Sabe que a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, estava na frente. E o povo era para o quê? Seguir a presença de Deus, onde realmente Deus está guiando os sacerdotes para ir. Às vezes, sabe que é a nossa empolgação e às vezes aquele falta de referência, às vezes na falta de até pedir o Senhor para guiar a gente começa a ver as coisas em nossa frente e a gente vai em frente de Deus
E às vezes a gente caminha, indo lá e a gente falando, vem Deus, vem, abençoa o que eu estou querendo, o que eu estou fazendo. Se a gente não cuida bem, se você é esse tipo de temperamento, fala, não, vamos lá, Deus, vem, sabe? Abençoa essa coisa aqui. Deus está querendo guiar a gente, sabe por quê? Porque Ele falou, você nunca passou para lá. Deus sabe onde Ele quer para a gente chegar, e muitas vezes não é exatamente onde a gente quer chegar, nem no tempo certo. Eu estava me imaginando lá na beira da Rio Jordão, me conhecendo, eu já estava calculando, ok, o rio é essa largura, então, essa profundidade. Eu acho que mais para frente lá é um pouco mais raso. Eu acho que o rio vai até aqui. Então, se todos nós, eu acho que é bom. Então, eu vou começar. Vamos lá, gente. Vamos lá. Eu pego uma turma. Vamos lá. Vamos cruzar, atravessar o rio já. E eu fico andando um pouquinho. E só por causa daquele coisa, eu chego no outro lado do rio tranquilo. Mas a pergunta não é se eu posso chegar lá, a pergunta é, quando eu chego lá, eu estou chegando lá porque Deus está lá e eu estou seguindo Ele? Ou eu estou indo na frente? Às vezes, sabe que a gente sente que nós somos atrasados, a gente sente que coisas não estão acontecendo e finalmente a gente fala, não, então, eu vou fazer esse passo. E a gente faz coisas e Deus está lá atrás. Vamos ser um povo que sempre está orando, Deus, o que a gente deve fazer nessa situação? E que só desse nosso galpão, essa é a primeira vez que Debbie viu, a primeira vez que a gente estava olhando, não sabia que existia todas essas coisas. Então você pode ver pela foto à esquerda, todas as reformas que a gente já fez nesse lugar. Não, nós fizemos reforma. Alguém pode perceber o que nós fizemos? Quem? Vocês sabem, né? A gente fechou as janelas lá para fazer isso. É bonito, não é? Tem pessoas que nunca foi até o final. Se você está aqui um dia, durante o dia, e quer dar uma olhada lá, viu até os fundos, é um milagre de Deus por nós. Vamos lá. 3, 4. Josué ordenou ao povo: santificam-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então, santifique-se hoje e veja Deus fazendo coisas maravilhosas lá também com você amanhã. É engraçado que às vezes no andar, as coisas assim, a gente fica sujo. Essa palavra eu estava lendo um comentário sobre essa coisa, santificação, coisa assim, e nós sabemos que essa palavra veio, tá, até os artigos dentro do próprio templo. Tinha vasos e coisas assim que realmente eles santificaram, ou seja, limparam para ser usado para um propósito, vamos falar, santo. E isso é uma figura, eles fizeram isso como uma figura de quando nós estamos santificados. Que Deus está querendo usar a gente como um vaso, sabe? Que realmente tem um propósito. E até essa limpeza que acontece é interessante, porque no andar normal de pessoas, essa palavra que nesse contexto, os comentários estão falando, esse não era só eles fazer uma limpeza, vamos falar, espiritual, mas esse também estava incluindo, que era para eles tomar um banho. E era interessante porque em nosso andar normal, é fácil, eu estou falando mais espiritual, é fácil por às vezes a gente pegar, sei lá, a sujeira do mundo, as coisas que não devem, mas que grudam na nossa ser, entende? E é bem importante que a gente, em vez de quando, eu estou falando, tem algumas pessoas que fazem isso diariamente, e outras pessoas que tentam fazer isso mais
até no domingo, eles separam um dia, eles tentam fazer as coisas, mas o que é importante é que nós somos um povo que está sempre fazendo esse processo de santificação, esse processo de limpeza e até lembrando o nosso propósito. Deus está querendo usar a gente por grandes propósitos. Ele só pode usar vasos limpos. E a gente no dia a dia sempre sujamos. E sabe que existe esse processo que acontece. Deus, me perdoa. Puxa, essa semana foi difícil. Deus, eu era áspera quando eu falei com esse pessoal. Deus, me perdoa. Oh Deus, eu quero servir ao Senhor. Onde o Senhor está me guiando. Deus, me ajuda com paciência para realmente ver o processo que o Senhor e a propósito que o Senhor está levando a minha vida, onde eu estou aprendendo as coisas que eu preciso aprender. E quando nós fazemos esses processos que Deus está fazendo, finalmente nós estamos em um momento pronto para o quê? Ir para o nosso processo, atravessar e entrar esse processo. Eu tenho só mais uma citação para vocês. O verdadeiro sucesso nessa vida vem em consagrar nossas vidas, isto é, nosso tempo e escolhas aos propósitos de Deus. Ao fazê-lo, permitimos que Ele nos levante ao nosso mais alto destino. Vamos ficar em pé.